Vamos salmodiar, pular e dar um glória a Deus bem alto, porque Deus é na vida dele e vai nos abençoar com uma palavra poderosa, amém? Amém. Pastor Gilberto, então, te convido a estar conosco aqui. Aleluia! Amém! Glória a Deus! Amém. Para quem não conhece o Pastor Gilberto é o pastor supervisor nosso da vinha, tem cuidado das igrejas videiras no interior de São Paulo e no litoral paulista. São ao total 46, né, pastor? 46 igrejas e micro-igrejas já espalhadas, né? Os ramos, a videira está espalhando os ramos. E amanhã nós temos também, né, mais uma inauguração, amém? Lá no Pimentas, em Guarulhos, mais uma igreja videira lá. Pimentas do Reino, é verdade. Essa é uma benção. Amém, queridos. Pastor, fica à vontade, a casa é tua, prazer enorme, bênção estar contigo aqui. Amém, irmãos, é uma alegria imensa estar aqui. Bem, aleluia. Eu vou pregar ainda, mas antes de pregar eu queria fazer uma oração com os irmãos. Mas deixa eu, já que ele falou que a casa é minha, deixa eu tentar. Eu queria ver se os jovens mais dispostos pudessem dar lugar para as irmãs que estão lá no fundo. Tem lugar aqui na frente, olha, as irmãs aqui, olha, tem vários bancos, 2, o meu aqui. Queria pedir para vocês, por favor, amém, amém. Os mais velhos, se pudessem assentar, que bênção, isso é uma grande bênção. Falta de lugares. Os jovens, sentar aqui aqui, ó, senta aqui do lado, ó. Jovens assim, pode sentar na escada, senta aí, eu sei que vocês aguentam, porque quando eu era jovem eu fazia essas coisas também. Só para acomodar mais os irmãos, isso, Fernanda aí na frente, as irmãs aqui do canto, ela com o bebê ali, essas coisas, tem que lugar, vem, senta aqui querida, olha, só para facilitar um pouquinho, amém? Lá atrás também, ali atrás do Carlos, tem lá alguém com o bebê, vê se tem lugar, vamos se acomodar. E para você tentar ouvir a palavra de Deus com, aleluia, né? Um pouquinho mais de facilidade. Estou vendo 2 lugares, estão livres esses 2 lugares ao seu lado? Parece que sim, olha, tem mais 2 lugares aqui, ó. Mas ali, ó, do lado do Peterson tem mais 2 lugares, levanta a mão onde tem lugar aí. Olha lá, olha quantos lugares. Amém, queridas? As irmãs aí, Sidney, não? Ali com o bebê. Os homens, então, os mais velhos, ok? Amém? Parece que os irmãos querem mais o frescor ali, tá bom, tá certo, ali é mais fresco que aqui. Amém, amém. Só o pastor falou que a casa é minha, então, estou já aproveitando. Amém, mas só para eu me sentir assim que também não estou, às vezes, cansando muito os irmãos, né? Falando, e vocês aí de pé. Amém? Tá tudo bem assim? Então, por favor, tem vários lugares aqui, os irmãos, hein? Irmã e amém? Olha, 4 lugares aqui. 2 ali, mais 2 ali. Amém. Louvado seja Deus, então. Deus é bom, amém? Amém. Diga comigo, Deus é bom. Deus é bom. Amém. Bom ver o André, a Estela aqui. Né? Faz um bom tempo. A Estela, o André trabalharam conosco lá na Armênia, né? Faz bons anos, hein? Que bênção isso. Bem, antes de ministrar a palavra do Senhor, eu queria chamar aqui o Sidney e a Fernanda, amém? Gostaria também, por favor, né, pastor Sidney, pastora Fernanda, né, que viesse aqui à frente. Eu queria, assim, louvar o Senhor pela atitude do coração desses irmãos. Nós tivemos uma reunião conversando sobre a videira, né, igreja, sacerdócio real aqui na cidade de Santos. E eu louvo o Senhor. Itanhaém, perdão, Santo Suzana. Fala nisso, essa foto de onde é? Itanhaém, tudo isso. Jesus, eu nunca tinha vindo em Itanhaém, dentro de Itanhaém. Peruíbe vim muitas vezes, mas só passava por aqui. E fiquei impressionado no porte, a cidade realmente, né, uma cidade, tudo isso aqui é a cidade. Esse é o rio Itanhaém. Poxa, tem esse rio aí? Preciso eu conhecer esse rio. Maravilha. Amém. Bem, e nós conversando então, numa reunião, né, estávamos eu, pastora Rosana, queria que a pastora Rosana ficasse de pé, pelo menos para os irmãos conhecerem a minha amada esposa, amém? Minha única namorada, aleluia.
e eterna, agora, né? Forever, como se diz por aí. Louvado seja Deus por isso. E eu queria, diante dos irmãos, também queria que os irmãos da sacerdotal pudessem ficar de pé, os irmãos da sacerdotal. Mais uma vez, os irmãos da sacerdócio real. Eu falo sacerdotal. Amém. Eu queria, assim, né, expressar o meu coração para os irmãos. Ficasse só de pé, só no sinal de reconhecimento. Lá fora tem bastante gente aqui, posso entender. Mas eu queria agradecer aos irmãos, pelo coração dos irmãos. Queria agradecer pelo coração do Sidney, da Fernanda. Né? E eles falaram, não, pastor, lá o prédio é da igreja. Eu falei, é da igreja. E nós então decidimos, pareceu bem ao Espírito e a nós, houve paz no nosso coração, de unirmos literalmente a igreja, né? A igreja. A Fernanda estava dizendo que era um sonho dela, videira aqui, a placa, hein? Já chegando a placa, já está lá a videira e está aí. Isso é bênção de Deus. Eu queria louvar o Senhor, porque desde que nós começamos a trabalhar aqui no Peruíbe foi a primeira região que nós começamos a trabalhar, né, nessa região do litoral da Baixadas Paulista. Depois, com César sendo enviado lá para Santos, nós fomos conectando, né, as igrejas, e o trabalho avançou muito. 2 anos, né, César? 2010, né? 3 anos. 3 anos, como o Senhor é bom. E olha, isso é só o começo do que Deus vai fazer, amém? Toda a baixada será levantada para a glória do Senhor Jesus. O nome de Jesus será exaltado aqui. Louvado seja Deus. Eu queria agradecer o coração dos irmãos. Nós somos um. Agora, quando eu falar videira, os irmãos então nos mesclamos. Amém? Mas que o Senhor abençoe muito vocês, né? Pela oferta, por estarmos aqui juntos, nesse lugar dedicado ao Senhor, né? E eu queria louvar a Deus por isso. Vocês querem falar alguma coisa? Algo, mas que Deus possa, de fato, na sua sabedoria, eternidade, estabelecer aquilo que Ele tem plenamente na vida da igreja nessa cidade. Quero reconhecer a generosidade, né, o coração dos irmãos. Eu estive falando com os pastores, né, nossa reunião da vinha. Todos também se admiraram muito da atitude dos irmãos. Nós somos um, amém? Já estavam ligados a nós, né, sacerdócio real. Mas agora misturamos em tudo, no nome, né? E aqui agora, como o pastor César já mencionou, vamos estar nos reunindo em nome de Jesus. Deus os abençoe muito em nome do Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus. Pode sentar, muito obrigado, irmãos. Queria só reconhecer isso. Fala alguma coisa, pastor Rosana? Mencionar. Louvado seja Deus, aleluia, amém. Louvado seja o Senhor, aleluia. Deus é maravilhoso. Louvado seja o Senhor. Amém? Bem, aleluia. Glórias ao Rei Jesus. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías, profeta Isaías. Sim, ok. Profeta Isaías, capítulo 6. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Amém, os irmãos? Amém. Vou pedir para os jovens, bem jovens, você faça o máximo de silêncio possível, amém? É importante você fixar a sua mente para receber algo do Espírito de Deus. Eu não vou me delongar, mas eu gostaria que você recebesse no seu espírito a palavra do Senhor nesta noite, no nome de Jesus. Depois ainda vamos orar um pouco mais, mas isso é bênção de Deus, amém? Isaías capítulo 6, aleluia. Verso 8, diz assim: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Presta atenção
Deus aqui faz um clamor. É um clamor geracional. Deus clamou nos dias de Isaías. Mas eu creio que Deus clama hoje nos nossos dias. Deus espera salvar uma geração. A Bíblia diz que Jesus Cristo vai voltar quando o evangelho do reino foi pregado a todos os confins da terra. Ou seja, a geração que conseguir pregar o evangelho do reino a todas as nações, povos, etnias, essa geração atrairá Jesus. Eu espero que seja nossa, amém? No que depender de mim, eu sei que dos irmãos, eu quero que Cristo Jesus volte, porque esse é o clamor do Espírito. Ele diz, o Espírito e a noiva, os que são apaixonados por Jesus, dizem, ora vem Senhor Jesus. E aí o profeta, e essa mensagem que eu quero colocar no seu coração, que possamos ser como esse Isaías, respondendo ao Senhor hoje. Ele ouviu a Deus, diz, depois ele ouviu ao Senhor, ao que estava no coração de Deus, ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Repete isso comigo, eis-me aqui, envia-me a mim. Bem, será que de fato você consegue entender a profundidade dessas palavras que respondem a um comissionamento, a um chamado de Deus para as nossas vidas? Elas são profundas. O profeta não estava preparado como alguns de nós pensamos que precisamos estar, mas Deus atendeu a disposição do coração dele. Sempre que Deus encontra uma pessoa com um coração desejoso, presta atenção nisso, sempre que Deus encontra uma pessoa com um coração desejoso de realizar a sua obra, Ele vai buscar essa pessoa e essa pessoa será usada por Deus. A gente vê isso na vida de Moisés, por exemplo. Moisés, você lembra um pouquinho da história, ele foi educado 40 anos no Egito, filho da filha de Faraó, talvez um futuro príncipe daquele país que era uma potência naquele período. Ele entendeu o chamado de Deus, foi lá, no momento da vida, matou um egípcio que agredia um irmão judeu dele, achando que o povo iria reconhecê-lo como libertador. Mas o povo não reconheceu, o faraó perseguiu e ele foi embora para o deserto. 40 anos de deserto, um dia, Deus volta a se encontrar com ele, da maneira de Deus, no tempo de Deus, porque Moisés tinha um desejo de ser o libertador de Israel. Só que Deus falou para ele, agora não é o seu método, agora é com o meu método. E aí Moisés volta e mais 40 anos então, ele conduz aquele povo até Canaã. Poderoso isso. Se você tem o desejo no seu coração de realizar a obra, se dentro do seu espírito você é capaz de dizer como Isaías, eis-me aqui Senhor, envia-me a mim. Você talvez não seja qualificado agora. Isaías não era, porque o anjo depois pegou a brasa viva do altar e tocou na boca dele. Talvez Isaías, não se ofenda que eu vou falar, falava palavrão. Talvez as palavras dele diziam, sou um homem de lábios impuros. Ele via que o lábio dele ainda falava impurezas. Talvez as impurezas que Isaías falava é um homem natural. Já viu pessoas naturais? Elas só falam das coisas do mundo. O importante é ganhar dinheiro, o importante é ter satisfação aqui. Elas pensam que a terra é a sua eternidade. Não é. Então ele precisava de lábios purificados, porque quem tem um lábio purificado, tem o coração purificado, porque a boca diz do que o coração está cheio. Mas isso, eu quero dizer isso para você, nesse culto inaugural da igreja de Itanhaém. Eu sempre profetizei que em Itanhaém, os pastores que andam comigo nas reuniões, eu falei, Itanhaém vai ser uma grande obra de Deus aqui. Eu não sei por que isso. Nem esperava essas conexões de Deus. Não esperava isso. Realmente não esperava. Mas na soberania de Deus, eu creio que Deus alinhou todas as coisas. Amém? Então nós já nascemos grande aqui, amém? Vira para o seu irmão e fala, bem-vindo a uma obra poderosa neste lugar, amém? Queremos que isso se repita em todas as cidades, certamente, desse litoral. E todo o litoral, mais uma vez, será levantado no nome de Jesus para a sua glória. Agora, o que Deus espera de você? Ouça jovem. Vocês estão conversando, jovem? Não converse enquanto eu prego, amém? Amém, jovens?
Ok. Não, você não conversa enquanto eu prego, por favor. Veja, se você tiver o desejo de fazer a obra de Deus, Deus vai te encontrar. Amém? O que acontece com as pessoas é que elas não têm o desejo, de fato, pelo reino de Deus. O mundo às vezes se tornou muito maior. Os desejos das coisas dessa vida, resolver talvez todos os nossos problemas, seja o que está no coração das pessoas, ganhar dinheiro para ter satisfação. Há muitos escravos do conforto, há muita gente escravizada do conforto. E olha, vou dizer para você, o evangelho superficial que nós temos vivido não vai transformar geração nenhuma. Ou nós tomamos uma decisão radical, ou nós, Rodrigo, tomamos uma decisão como Isaías, eis-me aqui, Senhor. Se você lê a história de Isaías, irmãos, só para você ter uma ideia, ele teve que andar com a parte de trás nua, por um bom período. Porque Deus falou, você vai andar como testemunho contra o povo. Já pensou que vergonha para o homem? Andar com a parte de trás nua. E ele tinha que andar na rua assim. E tinha que andar e comprar e comer no mercado com a parte de trás nua. Que coisa terrível. Era um profeta recriminado, é um profeta muitas vezes solitário. Hoje ele é exaltado, mas não foi fácil ser enviado por Deus. Porque eu quero dizer para você o seguinte, o evangelho de Jesus é um evangelho que vai exigir tudo de você. Entendeu, irmão? Entendeu, líderes? Entendeu, Jorge, lá de Peruíbe, Carlos de Peruíbe, os irmãos? O evangelho que vai transformar essa geração, esses que representarão Deus. Você viu o clamor de Deus aqui? Quem há de ir por nós? Ora, quem é o homem e a mulher que há de representar o Deus triuno, o soberano, o criador, o Deus que é poder, que é amor, que é paz, que é alegria, o Deus que é santo? Quem é o homem que pode representar esse Deus que não é uma pessoa, mas são três, um único Deus? Ora, certamente só por Ele mesmo, porque nós somos totalmente incapazes de representá-lo. Mas mais uma vez, se você tiver o desejo de fazer a obra de Deus, Deus vai encontrar você. Quantos têm o desejo de fazer a obra de Deus? Diga amém, aleluia. Louvado seja Deus. Sabe que Deus precisa do homem para cumprir o seu propósito na terra. Deus poderia ter libertado o povo de Israel da escravidão do Egito, porque Ele é soberano. Ele podia ter mandado um milagre lá, matava todos os egípcios, e acabou a história. Sai meu povo, punha nuvem para guiar o povo, acabou. Mas Deus teve que aguardar Moisés. A Bíblia diz que Deus falou para Abraão que 400 anos o povo seria escravo, mas ficou 430 escravo. Bem, tem uma diferença aí de 30 anos. Eu acredito que é o tempo do preparo de Moisés. E Moisés não conseguiu discernir a maneira de Deus agir. Agiu na sua força e Deus teve que retreiná-lo. Mas veja, Deus vai fazer o que Ele quer fazer. Amém? Porque Ele é Deus. Ele é soberano. Os planos de Deus não serão frustrados. Mas eu quero que você saiba uma coisa. Isso deve gerar temor no seu coração. Se você não estiver preparado, Deus pode substituir você. Deus pode me tirar de cena e pôr outro. Porque o que Ele quer fazer, Ele fará. Se Ele não tivesse Moisés, ou Abraão, ou Davi, Deus teria outro. Teria tirado esses de cena. Mas Ele faria o que Ele disse. Então há uma grande responsabilidade no chamamento de Deus. A nossa obra não é uma obra humana, não é uma obra na força do braço, é uma obra divina. E o que eu quero despertar, viu? Você jovem, mais velho, não importa a sua idade, você não está aqui para viver nesse mundo como se isso fosse a sua eternidade. Nós estamos aqui numa missão de implantar um reino, de edificar casa para Deus, do sonho de Deus ser satisfeito na nossa vida e de sermos essa geração que vai atrair Jesus Cristo, amém? Eu quero isso, eu desejo muito isso. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, lá em Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 24. Rapidamente, abra comigo lá em Mateus 24.
Eu quero ler para você uma parte da palavra profética de Jesus. Aleluia. Os irmãos estão comigo? Amém? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Tudo bem? Aleluia. Aleluia. 24, deixa eu pôr aqui que é, amém, aleluia, para segurar a página aqui. Bem, no capítulo 24 de Mateus, Jesus fala sobre a consumação da era. Ele fala sobre a geração que vai atrair o fim, a geração de mudança. Eu não sei se você sabe, vocês aí, eu não sei se você sabe, mas há dois aspectos da vinda de Jesus: um oculto e outro manifesto nos céus. Então Jesus, ele virá inicialmente para a igreja arrebatando os vencedores. Isso pode acontecer a qualquer hora, amém? É num piscar de olhos. Não há muitos sinais que pré-anunciam isso. Há o que se chama aqui na Bíblia o princípio das dores. Eu vou ler e você vai ver que isso já aconteceu e está acontecendo na nossa geração. Bem, mas há uma mudança a partir do verso 14 de Mateus, que vai colocar, de fato, é uma medição, eu diria que é um divisor de águas, mas também um termômetro que mostra para nós que Cristo Jesus de fato está voltando. Deus aguarda uma resposta da sua igreja. Veja então, a partir do verso 3 diz assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Veja o questionamento dos discípulos. Eles queriam saber quando é que haveria a consumação de todas as coisas, os sinais dos fins, né, de tudo. E aí Jesus no verso 4 começa a dizer: e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto, o ventilador aqui, eu preciso segurar aqui. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Diga, princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Verso 14: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando o fim virá, irmão? Quando o evangelho do reino, diga, foi pregado a todo mundo. Diga o evangelho do reino. Bem, a partir do verso 15, talvez a sua Bíblia já tenha feito uma divisão. Na minha está o que eles chamam da grande tribulação. A partir do verso 15, entra o período que a Bíblia diz que é a grande tribulação, que é o período que o anticristo vai se manifestar na terra, e por 7 anos ele vai fazer um acordo com o povo de Israel aqui, mas na metade desses 7 anos, 1260 dias, 3 anos e meio, ele vai enganar o acordo, desfazer o acordo, e vai voltar-se contra Israel, e nações virão contra Israel. Aí Cristo vem na segunda vinda, a grande tribulação. É o que a Bíblia fala sobre o final de todas as coisas. Então eu queria tentar organizar para você compreender. Obrigado. Não, eu tenho um negócio aqui, obrigado, mano. Ele está segurando, é só agora eu vou ler menos aqui, mas presta atenção. Então Jesus disse assim no verso 4 e 5, explicando a pergunta dos discípulos: quando sucederá essas coisas?
virão muitos enganadores. Olha, desde que Jesus Cristo, há 2000 anos aqui na terra, foi assunto aos céus, há 2000 anos dessa história, há muitos enganadores. Há tantos que se levantaram como Cristo, Maomé, há tanto kardecismo, há tantos que se dizem com a última revelação, estão enganando a muitos. Quanta gente enganada. O próprio catolicismo, né, com os seus santos, com as suas... com os dogmas da igreja acima da palavra de Deus, tem enganado a muitas pessoas. Aí Jesus diz no verso 7 e 8, que antes, né, de vir esse grande dia, haverá guerra, fome e terremoto, ele diz. E você prova que nós estamos vivendo guerras, países lá no Oriente Médio, constante guerra, fome. Esse é o cavaleiro do Apocalipse, é o chamado cavalo vermelho. Lá tem o cavalo vermelho que ele é seguido do cavalo, né, amarelo, que simboliza a morte. Os 4 cavaleiros do Apocalipse já estão atuando na terra. E eles são a guerra, a fome e o terremoto. Toda a tribulação que nós vemos, representadas por eles. Eles estão andando sobre a terra. E Jesus disse que isso é o princípio das dores. E haverá, ele diz, perseguição e tribulação, no verso 9 ao verso 13. E ele diz então, que eu quero enfatizar para você, no verso 14, que o evangelho do reino deve ser pregado, será pregado. Agora, sabe o que é o evangelho do reino, irmão? O evangelho do reino, basicamente, é o seguinte: o evangelho do reino é que Jesus é Senhor e você é escravo. O evangelho do reino é o seguinte: Jesus manda e você obedece. O evangelho do reino é o seguinte: a sua opinião não vale nada. Não estou nem interessado, e muito menos o Senhor, da sua opinião, do que você acha. O evangelho do reino é o seguinte: Jesus é Senhor de tudo ou não é Senhor de nada na sua vida. Entendeu isso? Mas as pessoas estão vivendo um evangelho do conforto, um evangelho superficial, um evangelho assim, eu chamaria que é o 5º evangelho. Então tem o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas, o evangelho de João, agora tem o evangelho... triste, né? Mas nosso nome às vezes está lá. O evangelho São Gilberto. O evangelho Santo André. Amém, não fala amém para esse evangelho não. Mas sabe o que é esse evangelho que nós criamos? É o seguinte: Jesus, e aí? Eu dei o dízimo, dei a oferta, o Senhor não vai logo abrir as janelas do céu? O Senhor não vai abençoar? O Senhor falou que ia me curar? Cura logo, como que é isso? Peraí, mais uma reunião lá na igreja? Me desculpe, eu estou tão cansado hoje. Como que eu vou para a célula? Ai, eu estou tão cansado, pastor. Por favor, mais uma reunião. Jejum, que é isso? O evangelho que você escreveu é o seguinte: primeiro o seu reino, depois o de Cristo. Depois o de Cristo, é o seu reino. É o seu evangelho do seu conforto, do que você quer fazer. Há um monte de gente que escreve o seu próprio evangelho. E eles acham que estão servindo o evangelho do reino. Mas o evangelho que fará a diferença é o evangelho do reino. Enquanto eu e você não entendemos que nós somos escravos de Jesus. Paulo diz: eu, apóstolo, escravo de Jesus. O que é um escravo? Escravo não manda nada. Escravo não é o que você pensa, é o que ele pensa. Pastor, mas peraí, o que nós vamos ser? Escravos, isso mesmo. Se a Bíblia diz, então você deve obediência à Bíblia. Há quantas pessoas que vivem relacionamentos, amaziamentos, vivem adultério, vivem qualquer maneira que o mundo está pregando por aí. É o seu evangelho do conforto. Se satisfaz você, bem está. Mas se tem alguma dificuldade, aí você não quer saber do evangelho. É o seu evangelho. Certa ocasião, um escriba disse para Jesus: Jesus, te seguirei por onde quer que o Senhor for. Aí ele disse: eu não tenho onde reclinar a cabeça. E outro então disse: Senhor, peraí, eu te sigo, mas deixa primeiro eu sepultar o meu pai. E Jesus era para ele: deixa os mortos sepultar os mortos. Quem põe a mão no arado não olha para trás. O que você acha que é esse chamado? Jesus falou: se você não renunciar a tudo que você tem, você não pode ser meu discípulo. Eu não sei se você quer ser discípulo de Jesus. Só no reino dele você pode ser discípulo. No seu reino, fique à vontade. Faça o que você quiser.
Viva como você quiser, mas o evangelho que vai fazer diferença, o evangelho que vai virar a página para atrair o rei, o evangelho que vai conquistar uma geração, é o evangelho do reino, nada menos do que isso. Nada menos do que isso. Agora as pessoas sabem que nós gostamos do evangelho do reino, porque o evangelho do reino é autoridade sobre a terra, o evangelho do reino é cura, é libertação, o evangelho do reino é expulsar Satanás, tudo isso é o evangelho do reino. Mas a gente esquece que o evangelho do reino é o seguinte: você é súdito. Mas o que nós vivemos aí parece que é o seguinte: Jesus tem que servir a mesa para nós comermos e logo, do jeito que você quer, da maneira que você acha que é, da forma que você pensa que é servir a Deus. Ah, mas pastor, Deus vai respeitar. Vai sim, se quiser ir para o inferno, Ele pode até te dar uma escolta de anjos. É sério, irmão. Nós não estamos aqui para edificar um evangelho raso, superficial, sem compromisso, onde o mundo é que determina as regras. Quem determina a regra na nossa vida é o Senhor Jesus Cristo. Sabe, muitas pessoas só aceitaram Jesus como Salvador. A Bíblia diz lá em Romanos 10 que se você confessar com a sua boca Jesus como... Bem, alguém escreveu Salvador lá. Porque a gente às vezes fala, aceite Jesus como Salvador, então, e crê no seu coração que Ele está vivo, e você vai ser salvo. Não, irmão, você tem que aceitar o Senhor Jesus como Senhor da sua vida. Sabe o que é o Senhor da sua vida? É o dono. E dono é o seguinte: quem diz o que tem que fazer é Ele, Taylor. Não é você, não é você. Então se a Bíblia diz algo, você lê lá na Bíblia, Sidney, está escrito isso aqui, mas eu não sei se é bem isso que eu quero. Deus vai deixar você fazer o que você quiser, obviamente, porque Deus é assim. Mas esse não é o evangelho do reino, é o seu evangelho. O seu evangelho é os seus sentimentos, o que você acha que tem que ser, está no domínio. As regras são suas, você criou os seus 10 mandamentos. É assim: primeiro a minha casa, primeiro a minha satisfação, primeiro o meu trabalho. Quem falou que primeiro é o seu trabalho? A Bíblia diz que primeiro é o reino de Deus. Isso incomoda você? Que bom, tem que incomodar mesmo. Porque esse evangelho raso, fraco, esse evangelho sem sentido, esse evangelho onde o homem se tornou o centro é Jesus. Ele é o Senhor, nós somos dele, a igreja é a noiva de Cristo, nós pertencemos a Ele. Se vivemos ou se morremos, diz a Bíblia, somos do Senhor, do Senhor. Agora, Senhor, talvez você não entenda o que é. Senhor, a pessoa mais velha falou, Senhor, não, ou ele tem uma posição de autoridade, você chama ele de Senhor. Senhor é dono. Tem aí um relógio seu, se você quiser você joga fora, você faz o que quiser. É assim que Jesus deve ter na nossa vida. Ele faz o que Ele quiser e determina. Mas já viu as pessoas? Pede para elas, por exemplo, fazer alguma coisa às vezes. Não, pastor, mas espera aí, não dá para eu fazer, porque se eu for fazer isso aqui, então, aí como que vai ficar as coisas? Primeiro é você, primeiro o seu reino, primeiro a sua justiça, o seu governo, depois as outras coisas. A virada que Cristo Jesus espera, veja, a virada nesta presente geração, para que o rei venha, e o período da grande tribulação vai entrar, o anticristo vai se manifestar, muitos crentes ficarão na grande tribulação, a Bíblia mostra isso, muitos, espero que você não fique, mas muitos ficarão, quem é que há de ficar? Quem não se submeteu ao evangelho do reino. Ele será anunciado, ouça, viu jovem? Santidade, não existe namoro na Bíblia. Namoro é iniciação para o sexo. Não existe namoro na Bíblia. Existe relacionamento de santidade na Bíblia. Nós chamamos de corte. Seja jovem, seja mais velho, não existe essa iniciação ao sexo. Não existe isso. Não, mas por ali deixa. Bem, esse é o seu evangelho. É o que você criou. Mas vou dizer para você, em nome do Senhor Jesus, se você não aceitar o evangelho do reino, sabe o que é? É representar Deus. É dizer, Deus, o que o Senhor é, serei.
Como o Senhor vive, eu quero viver. Eu não posso em mim mesmo, mas eu confio na tua graça, no teu poder. Mas o que eu quero viver é o evangelho do reino. Esse é o evangelho, onde Ele é Senhor, e se Ele diz, eu obedeço. E se Ele fala, isso não deve ser feito, não faço. Tem alguns que relutam em entregar dízimo e oferta ao Senhor. Eu acho que não, você acha que é negócio para pastor? Vai ler a Bíblia, rapaz. Vai ler a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Se você não entendeu o que a Bíblia diz de maneira clara sobre isso. Não, mas eu acho. Sim, você pode achar o que você quiser, mas esse é o seu evangelho. Não é o evangelho do Senhor. Não é o evangelho do Senhor. Agora, o que nós às vezes achamos que nós vamos impactar, irmãos? O que você acha que nós vamos fazer? Nós podemos ter grandes sonhos, grandes ideias em Deus, mas sem o evangelho de total entrega ao Senhor, não existirá, de fato, uma transformação naquilo que Deus quer fazer na nossa vida e nesta geração. Mas eu creio que Deus está levantando um povo no meio do seu povo. Deus está levantando gente com DNA de vencedor, gente que está entendendo o que é casa de Deus, que nós nascemos para Deus, por Deus, que vivemos para Ele, que tudo pertence a Ele, que o nosso sonho é o sonho dEle, que a nossa comida é fazer a vontade dEle. Esse povo é o povo do reino. Esse povo compreendeu que só Jesus merece a glória, a honra, que homem nenhum deve ser exaltado, que não existe título para homem, não existe valor em nada em nós, mas tudo é Ele. Ele é o centro, tudo subsiste por causa dEle. Ele é o início, Ele é o fim, Ele é o meio, Ele começou, Ele finaliza. Ele é o Senhor, o soberano. Os céus se curvam a Ele, a terra se curva diante do nome dEle, o inferno se curva. E nós devemos ecoar esse clamor de Deus. Quem é que vai representar o rei? Porque Deus quer representantes na terra. Quem há de ir por nós? Eu, Senhor. Mas quando você se coloca nas mãos de Deus, veja, Ele vai, através de você, manifestar o que Ele é. E Jesus é Rei, Rei e Senhor. E para encerrar, eu queria que você abrisse em Atos. Quero orar com você sobre essa palavra em Atos, capítulo 13. Abre lá Atos, capítulo 13. Eu vou falar rapidamente sobre dois tipos de reis. E isso tem a ver conosco, obviamente, porque, olha, nós fomos feitos, diz a palavra, reis e sacerdotes. Amém? Quem é rei aqui? Amém? Nós somos reis e sacerdotes. A Bíblia declara que você é. Você pode achar que não é, mas é. Em Jesus é. Porque Jesus é o rei. E Ele nos tornou reis como Ele é. Mas a Bíblia mostra a respeito de dois reis. Rei Saul e o rei Davi. O rei Saul, você sabe a história talvez, Deus o destituiu, porque ele era um rei com o seu próprio reinado. Saul, você sabe que ele desobedeceu a Deus, e o profeta tirou o reino dele pela palavra do Senhor, e Deus então levantou o rei Davi. Agora, muitas pessoas dizem que Davi foi levantado porque ele era um adorador, ele era um músico, ele era um amante de Deus, ele gostava de administrar o Senhor, e isso de fato fez agradável a Deus. Nada disso. Olha o que diz o verso 22. Atos 13, 22. Virou aqui só. 22, diz assim: e tendo tirado a este, quem? Saul, está no verso 21, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Por que segundo o coração de Deus? Que finaliza o verso: que fará toda a minha vontade. Diga, o homem segundo o coração de Deus é um escravo de Deus. Fará toda a vontade de Deus. Toda a vontade escrita na Bíblia, viu, irmão? Toda a vontade escrita na Bíblia, toda a vontade revelada pelo Espírito ao seu coração, toda a verdade de Deus. É esse o homem segundo o coração de Deus.
Não é o homem que tem status, o homem que sabe falar, o homem que tem conhecimento. Isso Deus não quer saber. Deus, pelo contrário, não escolheu pessoas de nobre nascimento, diz a Bíblia. Não escolheu muitos de nobre nascimento. Escolheu as coisas que não são para o mundo, para que a glória seja somente dele. Mas o homem que for fiel a tudo no seu coração, a Deus, esse Deus vai usar. Esse Deus vai colocar como Davi. Porque com Davi, Deus fez uma aliança de rei, de trono. E diz a palavra lá em Atos 15, mais à frente, não precisa ler não, presta atenção, que Deus há de restaurar o tabernáculo de Davi. E assim que o tabernáculo de Davi, que era uma tenda, era só uma tendinha, nada de riquezas, de ouro, nada disso, mas lá estava a arca e a presença de Deus, que Deus há de restaurar o tabernáculo de Davi, e todos os povos serão atraídos a ele. O que é isso? Você está me entendendo? É o evangelho do reino, que tem que ser anunciado a toda esta geração. Esse é o nosso compromisso. Você tem que se certificar que as pessoas ao seu redor, elas vão ouvir do evangelho do reino, que você é um testemunho de Cristo, não só no que diz, mas como vive. Esse é o evangelho. Se você acha, querido, que o evangelho, sabe, é o conforto, se você acha que o evangelho é facilidade, Deus não prometeu facilidade para ninguém. Para ninguém. Jesus chamou os discípulos e disse: olha, vocês querem ir por mim? Eles falaram: sim, Senhor. Pois bem, eu vou enviar vocês no meio de lobos. Vão falar mal de você, vão criticar você. Você não vai ter muitas escolhas. O caminho é estreito e a porta é muito apertada, mas é o reino, você quer? Esse é o reino do Senhor. Por que será que nós baixamos o evangelho da facilidade? Você ouve aí um monte de gente falando: não, vem aqui, porque aqui é o lugar da bênção, você vai ser abençoado. As pessoas só são fiéis a Deus enquanto Ele abençoa. Ele é o servo, nós somos os senhores agora. Nós, por favor, oh Deus, anda logo aí, abençoa-me, abençoa, o Senhor falou, então o Senhor faz. Uma vez eu encontrei uma víbora, uma mulher que veio falar comigo, acho que já deve fazer uns 10 anos isso, ou quase isso, uma víbora, literalmente, acabou o culto, aí eu vi assim apontando, aí pastor, tem lá uma mulher falando com você, eu fui lá, ela já estava cuspindo veneno, aí eu falei: o que foi, senhora? Não, o negócio é o seguinte, olha só, até, desculpa se eu vou ofender você, até o que eu vou falar, mas é horrível, mas essa víbora, literalmente é uma víbora. Ela falou o seguinte: eu vim aqui de uma igreja universal, e eu fui lá, estou lá há 5 anos, eu queimei um monte de coisa, eu dei, e eles falaram o seguinte, que eu quero casar, então, aí eles mandaram eu dar, e eu agora 5 anos e ainda não tenho ninguém. Então eu estou desistindo, eu vim aqui você falar isso aqui, mas eu quero saber então, a sua opinião, o que você acha? Eu fiquei assustado. Ela falou: enquanto é o seguinte, quando eu era do mundo eu tinha homem, ela falou para mim. Hoje, que depois de 5 anos não tenho ninguém, eu estou dando em cima do meu vizinho e nem ele quer sair comigo. Aí eu falei: chama logo a pastora Rosana aqui, misericórdia, a cascavel à minha frente. Aí fui lá: o que você acha? Falei: mãe, eu acho que você não vai gostar do que eu vou falar. Eu não sei se posso chamar você de irmã. Sabe o quê? Que é o evangelho da bênção. Você dá seu carro para Deus te dar um novo. Você dá a sua roupa para Deus te dar um guarda-roupa. Você dá, então, é tudo assim, tudo troca. Você troca com Deus. Você esqueceu quem é Deus? Deus é o Senhor. Ele é o Senhor. Se Ele quiser dar pela sua misericórdia, louvado seja o seu nome. Mas se Ele não quiser dar, louvado seja o seu nome, porque eu não sou nada. Jesus disse: sem mim você não é nada. Você aceita esse evangelho? É capaz, irmã, de aceitar esse evangelho? É capaz de colocar a sua vida nesse evangelho? Ou é o evangelho que satisfaz o seu corpo? É o evangelho que satisfaz as suas intenções? Mas olha a minha história. Bem, escreve o evangelho que você quiser,
Mas o evangelho que eu quero pregar, que nós queremos pregar, é o evangelho onde Cristo será exaltado, sabe, da maneira digna. A Bíblia diz que nós devemos andar de maneira digna à nossa vocação, ao nosso chamado. Ele é o rei e ele será representado no nosso corpo. Paulo disse: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Ninguém me moleste, ninguém me incomode. Você está disposto a esse evangelho? Está disposto? Sabe como você entra nele? Você entra nele através da consagração. Deus derramará luz, poder e riquezas do seu trono quando você for totalmente de Deus. Se Deus achar você no seu coração a disposição de fazer toda a vontade dele, Deus poderá levantar você como rei que já é, mas numa aliança de rei, de trono, como fez com Davi. Deus falou para Davi: olha, você era um ninguém, um desconhecido. Eu te tirei de trás das malhadas. Você estava lá, mas havia algo lá no Davi, naquele menino, naquele jovem. Ele queria fazer toda a vontade de Deus. Servo, escravo. Só escravos reinam. Sabia disso? No reino do rei Jesus, só quem tem a mente de servo, de escravo, domina e reina nesse rei. Só. Agora olha o que a gente encontra por aí. As pessoas só querendo fazer o que elas pensam que tem que fazer. Não, esse é seu evangelho. Esse é seu evangelho. Já sabe que agora saiu a Bíblia dos gays, né? Dos gays. Os gays gostam de ser evangélicos. Então tem igrejas evangélicas que aceitam o homossexualismo. Lá os gays. Aí agora é a Bíblia dos gays. Não tem mais a palavra homossexual, sodomita. Pagaram, falou, não, isso aí não existe. Isso aí os comentaristas tiraram o versículo e puseram outra interpretação. Deus é amor, o que importa é você ser feliz. Seja feliz, é isso que você quer fazer? Seja feliz. Você vai nos psicólogos e alguns cristãos ainda falam, não, isso te faz bem? É assim que a irmã gosta, que o irmão gosta, é assim, isso deixa você contente, faz bem para você, você se sente feliz, está satisfeito, vai fundo, para com esse negócio de recriminação. Que evangelho é esse, irmão? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. De muitos, ou de quase todos, não de mim, diga, não de mim, não de mim. Nada, enquanto o amor esfria da maioria, Deus, nesse mesmo contexto, levanta o evangelho do reino. Entendeu isso? É Mateus 24. Os discípulos estavam falando, Senhor, mostra, quando é que vai suceder essas coisas? Como é que vai acontecer antes da sua vinda? Como é a geração que o Senhor vai vir e vai inaugurar a grande tribulação? Como é que vai acontecer isso? Quando o evangelho do reino foi pregado. Esse é o evangelho. Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para essa vida 100% Jesus. Ou é 100% Jesus, ou Jesus não é Senhor da sua vida. Sabe, algumas pessoas, como eu estava falando, aceitaram Jesus como Salvador. Bem, aqui é bem fácil, né? Imagina alguém cair aqui nesse mar, ou nesse rio aqui, né? O rio Itanhaém, não é isso? E cai lá no rio Itanhaém e não sabe nadar tão bem quanto eu, por exemplo. E aí, de repente, vocês que são caiçaras natos, vão lá e... Nada bem, Sidney? Misericórdia. Você nasceu aqui? Nasceu? Ah, então tá por isso. Então, quem aqui nada bem aqui, que é da turma da região aqui? Olha, quem nada, irmão, nada bem? Ela nada bem? Olha bem, ela, olha só. Vai, já pula na água e me tira de lá. Ela passou a ser a minha salvadora. Ele me salva da água. Me salvou. Muitas pessoas... tem Jesus nesse conceito. Ai, Jesus é meu Salvador. Graças a Deus Ele me livrou. Mas você não viu Jesus como Senhor ainda. Talvez você nem nasceu de novo. Jesus anunciava o evangelho do reino. Nunca pregou outro evangelho. A Bíblia diz que Jesus percorria anunciando o evangelho do reino. O reino de Deus está próximo. Arrependa-se. Sabe, talvez você tenha se arrependido para crer em Jesus como Salvador da sua vida, mas não se arrependeu o suficiente para deixar Jesus ser Senhor da sua vida. E o meu apelo para você, para encerrarmos nessa noite,
Não quero que você ore comigo de maneira superficial ou leviana, porque é tolo quem faz voto ao Senhor e não cumpre. Mas eu vou orar aqui, orar com você aí, se você é daqueles que está disposto a fazer toda a vontade de Deus. Se você é um Isaías, para ser um profeta de Deus nesses dias, e fala para Deus, talvez, Senhor, meus lábios são impuros, eu ainda não sei nem falar. Jeremias disse, eu sou uma criança. Deus falou, não importa, o que eu quero é o coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Se Deus tiver o seu coração a 100%, Deus usará você. Mas Ele pode ter. Ele pode ter. Deus deseja. Mas outra coisa é você entregar a Deus. Você abrir o seu coração e falar, Senhor, eu desejo fazer toda a tua vontade. Eu desejo pagar um preço. Eu desejo, Senhor, viver um evangelho que talvez seja estreito para a maioria das pessoas, mas é o evangelho do reino, o evangelho de vida. Você está disposto a isso? Está disposto a servir o Senhor? Olha os chamados de Jesus. Jesus, a Bíblia diz que chamou a Pedro, Tiago e João, que eram pescadores, deixaram tudo e foram seguir o Senhor. Mateus, que trabalhava na Receita Federal, Ministério da Fazenda, com impostos, e aí deixou tudo e foi servir o Senhor. Veio um jovem rico e falou, Senhor, eu quero mais. E Jesus falou, você quer mais do que essa superficialidade? Bem, tem uma coisa que te impede, vende tudo e vem e seja um dos meus discípulos. Você sabe a história. Falou, não, é muito, não dá para pagar esse preço. Talvez ele podia ter escrito um dos evangelhos, podia ter escrito uma das cartas. Mas quem é esse rapaz? Nem o nome a gente sabe. A Bíblia não menciona o nome, não foi exaltado. Deus vai exaltar aqueles que são servos dele. Amém? E eu quero viver isso. Eu quero viver esse evangelho. Não quero viver um evangelho barato. Amém, pastor César? Evangelho barato, evangelho superficial, evangelho raso, onde as pessoas andam como elas querem viver. Não quero viver isso. Nós não queremos viver isso. Esse não é o nosso foco. Nosso foco é viver o evangelho do reino, onde Jesus é o Senhor da casa. É Ele que manda. E nessa casa do rei, nós somos reis, mas reis súditos, como Davi. Amém? Interessante, né? Saul era rei. Saul era rei, escolhido pelo povo. O povo queria Saul. Saul viveu o seu reinado. Fazia o que queria. Deus o rejeitou. Davi também era rei, ungido, os dois pelo mesmo profeta. Os dois reconhecidos. Os dois reinaram 40 anos. Nem um pouquinho mais, nem um pouquinho menos. 40 anos os dois reinaram. Mas Deus estabeleceu uma aliança com a sua geração. Uma aliança de trono, de reinado. E é isso que Deus quer fazer conosco. Deus está levantando essa voz profética nos nossos dias, irmãos. E nós estamos aqui nessa cidade também para declarar em todo esse litoral que Jesus é o Senhor das nossas vidas. Ele é o dono. Não é o que eu acho, nem o que o meu pai, nem o que alguém acha. Primeiro eu quero saber o que Jesus acha. Nós precisamos de gente assim, gente que primeiro põe Deus, fala, não, o que Deus diz sobre isso, não o que eu penso, não como eu quero fazer, não, mas assim eu ganho dinheiro se eu fizer isso. É isso que o Senhor quer. Se Ele quer, tudo bem. Se o Senhor está edificando, tudo bem. Mas se você edifica o que Deus não edifica, aonde Ele não é o Senhor, se você edificar, a Bíblia diz que isso é inútil. Espero que você não demore muito tempo para descobrir isso. Creia na Bíblia. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Teclado, por favor, que eu quero orar. Veja, ouça, silêncio, jovens, as crianças. Não encerrei ainda. Toda palavra exige uma resposta. Amém? Diga comigo, toda palavra exige uma resposta. E agora é a nossa hora de responder a palavra de Deus. Então uma palavra, uma semente foi colocada no seu coração. Agora você tem que responder a Deus. Você tem que falar, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim,
eu quero te representar, ou você fica quieto e não fala nada com Deus e vai embora vivendo o evangelho que você quer viver. Mas se você deseja viver a realidade do que Deus escreveu na eternidade a seu respeito, queria que você falasse isso para Deus. Deus não precisa de pessoas talentosas, Deus não precisa de pessoas de nobre nascimento, Deus precisa de servos, súditos, que fazem toda a vontade dele. Talvez você não sabe o que fazer, talvez você nem sabe como resolver sair de onde você está. Isso também não importa. Deus só precisa ver o teu coração. Se Ele encontrar você, achar você como achou Davi, olha, eu não sei qual é o tempo, porque o tempo pertence a Deus, mas a sua história será uma história que vai impactar uma geração. É isso que é a aliança do rei. Uma história que impacta gerações. Queria orar com você. Feche os seus olhos. Eu vou orar, mas eu não posso colocar palavras na sua boca e nem induzir a sua vontade. Mas eu queria que você orasse ao Senhor. Se você pode responder como Davi, responder como Isaías: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. É esse o meu tempo, é essa a minha vez, essa é a minha hora. Fala para Deus. Ninguém pode falar isso por você. Fala isso para Deus. Oh Deus poderoso, oh Jesus e Senhor, oh, respondemos a tua palavra sagrada, poderosa, única nesta noite, Senhor. Ó Pai, neste primeiro culto juntos aqui, Senhor, como videira nesta cidade, a tua palavra nos chama o evangelho que o Senhor escreveu. O único evangelho bíblico real é o evangelho onde o Jesus é o rei e nós somos os servos, nós somos os escravos, aonde a vontade do Senhor é que satisfaz a nossa vida, não a nossa, Senhor, mas a tua vontade, aonde as nossas opiniões, as nossas críticas, os nossos achômetros não são nada, mas a tua vontade é tudo na nossa vida. Senhor, levanta e separa esses que o Senhor vê nesta noite, esses que entenderam a tua palavra, o Espírito Santo, porque está escrito que os olhos do Senhor passam pela terra, procurando aqueles cujo coração é inteiramente do Senhor. Acha esses, Senhor, acha esses Davis nesta noite, neste lugar, para que a tua obra seja feita nesta cidade, para que a tua obra seja feita neste litoral, para que a tua obra seja feita nessa geração, Senhor. Ó Deus, acha-nos e faz em nós e através de nós o que o Senhor quiser. Oh, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, aleluia, em o nome de Jesus, aleluia. Eu queria só encerrar com mais uma oração rapidamente, passar a palavra aqui. Mas se você está aqui e você não conhece a Jesus como Senhor da sua vida, você está no controle da sua vida. Você pode ser um simpatizante do Evangelho, sabe? É como conhecer a presidente Dilma. Todos nós conhecemos, porque a vemos na televisão. Agora, esse conhecimento não te ajuda muito, mas certamente a filha dela conhece ela muito melhor que você. E esse nível de conhecimento que a filha dela tem com ela favorece muito a filha dela, porque ela conhece com intimidade. Talvez você não conheça Jesus como Senhor da sua vida. Você só deu a Ele, sabe, parte da sua vida. Você só vive se esse viver não te solicitar tudo. Mas eu quero falar o evangelho do reino para você, porque só esse pode mudar a sua história. Jesus quer tudo. Ou é tudo, ou Ele não tem é nada. Eu queria orar por você. Quem fala, eu quero declarar Jesus Senhor da minha vida. Você mais ousado, quero que você saia do seu lugar, venha aqui à frente.
Nós todos somos família de Deus aqui. Não existe ninguém melhor que ninguém. Por isso não existe nenhum acanhamento. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Pode sair do seu lugar, você que quer declarar isso. Vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Se você responde a palavra de Deus nesse nível e fala: Senhor, eu quero viver esse evangelho assim. Eu quero viver esse evangelho assim. Eu sou o primeiro a me colocar aqui e falar: eu quero viver esse evangelho, Jesus. Você quer? Então nós vamos orar com você, declarando: Jesus, o Senhor é dono da minha vida. Amém. Eu quero assumir um novo compromisso contigo, Jesus. Compromisso sério de fazer toda a tua vontade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Os irmãos estendam as mãos para a hora com ela, Fernanda, aqui. Pai, nós oramos pela vida de cada um que está aqui, por esta vida, Senhor Deus, e declaramos em nome de Jesus um novo tempo, um marco, Senhor, na vida de cada um de nós, que viveremos para satisfazer a tua inteira vontade, Senhor. Pai, nesse dia, inaugura em nossos corações a tua perfeita vontade, que possamos viver a realidade do que nunca vivemos até aqui. E queremos, Jesus, te ver. Queremos atrair a tua presença. Queremos, Senhor, viver neste reino onde tu mandas, tu determinas, e nós somos teus servos, unicamente teus servos. É assim que nós oramos nesta hora. Amém e amém. Amém, Jesus. Levanta suas duas mãos para o alto e diga: Jesus, ensina-me a viver o evangelho do reino. Amém e amém. Aleluia. Pode se sentar em nome de Jesus. Os irmãos me pediram a palavra. Amém. Quem que vai assumir aqui? Eu acho antes de o pastor César. Eles querem fazer uma coisa. Amém. Só algo, irmãos. Nesse mesmo coração, enquanto o pastor Gilberto orava, eu vi que algumas pessoas titubearam no apelo. Deixa eu te ensinar algo. O apelo foi não para ter um Senhor Jesus como Salvador só. É para você ter como Senhor da tua vida. E você viver o evangelho do reino, é ser escravo dele. É muitos levantaram a mão porque entenderam. Falaram: eu não tenho vivido. Eu queria que você que entende que não tinha vivido esse evangelho do reino, verdade, assim, de ser entregue totalmente, levante seu lugar e vem aqui, nós vamos orar. Porque você tem que entender que há um só Deus. Põe aquela música para mim, que nós cantamos por um só tu és Deus. A última que cantamos, o final do coro. Eu queria que você viesse aqui. Alguns levantaram e vinham, outros seguraram. Eu falei assim: não é um apelo para salvação, é um apelo para ser escravo. Você está me ouvindo, igreja? Então pode levantar e vir. Vocês que não segura, irmã, deixa a irmã. Eu estou falando para quem ela quer ser escrava de Jesus. Ela entendeu o apelo, deixa a irmã vir. Isso, irmão, é só para escravo. É para só quem quer furar a orelha para mostrar que tem um Senhor na sua vida. Você está ouvindo? Não basta ser salvo, igreja. Eu quero ser escravo. Eu quero carregar a arca nas minhas costas. Eu quero ministrar a presença do rei. Vem mais à frente. Esse é o evangelho do reino, que é para você deixar de fazer a tua vontade para fazer a vontade do Pai. Deixar de fazer a tua vontade, viver guiado pelo teu umbigo. Vou viver guiado pelo Espírito de Deus. Oh, Jesus. Cadê o Ellen aqui para mim? Só para cantar esse finalzinho, ser exaltado a Deus. Eu queria que a igreja ficasse de pé. O sinal dos os que já têm a orelha furada, já são escravos. Deus, ser exaltado, ó Deus. Tu és o único. Você deseja servir esse Deus? Tu és o único. Você deseja ter esse Deus como Senhor da sua vida?
Então abra sua boca e declara: ser exaltado. Ser exaltado, ó Deus. Ser exaltado, ó Deus. Tu és o único. Tu és o único. Ser exaltado. Ser exaltado. Só os escravos podem cantar assim. Ser exaltado, ó Deus. Tu és o único. Tu és o único. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua vida que o teu Senhor não é o seu ser. O teu Senhor está muito acima das suas vontades, está muito mais preocupado com você do que você consigo mesmo. O teu Senhor, Ele é rei. O teu Senhor exerce autoridade sobre todo principado e potestade. O teu Senhor tem todas as riquezas em suas mãos. O teu Senhor é justo, fiel, bom conselheiro, forte. Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz. O teu Senhor, Ele é totalmente suficiente para alterar o percurso da tua história, te levar a passar por vales e por covas, mas te colocar assentado num trono de glória, pois Ele é o teu Senhor. Minha esperança está em ti. Declare: minha confiança. Minha confiança está no seu poder. Sempre te amarei. Tu és meu Senhor. Declara assim comigo, em nome de Jesus. Eu quero ouvir a sua voz. Voz de escravo. Voz de escravo. Voz de quem tem um Senhor. Fala: em nome de Jesus. Eu declaro que por uma decisão minha, eu me entrego ao senhorio completo do meu Deus. Senhor Jesus, Tu és o meu Senhor. Eu fui comprado, por isso eu sou teu. Eu abro mão dos meus sonhos, prazeres, das minhas vontades, e me coloco nas tuas mãos. Ser exaltado na minha vida, que o evangelho do reino seja expandido por causa de mim, que eu seja canal da sua bênção na minha casa, na minha cidade, no meu trabalho. Em nome de Jesus, eu sou teu e tu és meu Senhor. Aleluia, glória a Deus. Dê a salva de palmas então para esse Deus. Oh Deus, ser exaltado. Aleluia. Tu és um único. Aleluia, glória a Deus, irmãos, amém. Creia nisso, a palavra do pastor Gilberto nos deu hoje. Nós somos escravos de Jesus. É Ele quem diz o que faremos ou não, Miguel. É Ele quem diz, amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Pode voltar para o seu lugar. Tem algo preparado aqui que eu acho que eu estraguei um pouco a surpresa, sem saber, mas é que quando eu sou pego assim, eu sou, mas você está, me perdoem, amém. Acho que faz parte de um bom pastor. Amém, queridos. Nós preparamos aqui a liderança, toda a liderança de Itanhaém, de Peruíbe. Agora nós, nessa inauguração, preparamos algo para a igreja e para o pastor César e a obreira Paula, né, de estar aqui. Eu queria que as líderes, as tias, viessem trazendo rapidamente as crianças. Tá ok aí, Rodrigo? Rapidamente. É só um pouquinho das crianças que a gente tem na célula. Só um pouquinho. Olha só. Que não coube, não deu.
Não deu. Vão arrumando elas para mim aqui, ó. Rapidinho. Rapidinho, Andresa. Me ajuda. Segura pra mim. Vamos lá. 1, 2, ó, presta atenção nas tia. Sua história. Fazer todo junto. Levante as mãos para e faz um coração para Deus e com sua voz declare: estou apaixonado. Levante as mãos para e faz um coração para Deus e com sua voz declare: estou apaixonado. Apaixonado por você, Ele te ama. Se você nascer, Ele vai escrever a sua história. Vai fazer todo junto. Levante as mãos no céu, faz um coração pra Deus e com sua voz declare: estou apaixonado. Levante as mãos no céu, faz um coração pra Deus e com sua voz declare: estou apaixonado. Levante as mãos no céu, faz um coração pra Deus e com sua voz declare: estou apaixonado. Levante as mãos no céu, faz um coração pra Deus e com sua voz declare: estou apaixonado. Levante as mãos no céu, faz um coração pra Deus e com sua voz declare: estou apaixonado. Levante as mãos no céu, faz um coração pra Deus e com sua voz declare: estou apaixonado. Levante as mãos no céu, faz um coração pra Deus e com sua voz declare: estou apaixonado. Levante as mãos no céu, faz um coração pra Deus e com sua voz declare: sou apaixonado. Cadê a Vitória? Segura aqui. Vem cá, querida. Nossa, a pastora. Ali. Ali. É. Aqui, ó. Querida, dá isso aqui pra obreira. Amém. Obrigada, crianças. Eu sou apaixonada por vocês. Pode sair. Obrigada. Elas ensaiaram aqui no salão. Oh, meu Deus. Esse aqui, dá uma pra ela. Uma pra ela. Hã? Não, as crianças de Peruíbe ensaiaram na célula deles e a gente reuniu aqui. Mas as daqui a gente reuniu tudo. E ficou o salão lotado aqui, né? E elas prepararam. Aí quando o irmão ali disse que não... Eu falei assim, meu Deus! Mas foi algo que a gente preparou para vocês, né? Porque algo grande está acontecendo. As células têm crianças de 19, 21, 22. Essa quinta teve 21.
né, na nossa célula lá. Então, realmente as crianças estão vindo, o Senhor está enviando os profetas, né, os futuros pastores, né. Eu queria chamar o André aqui agora, que a gente todos estávamos orando, né, e sentimos de fazer algo profético ao pastor César, né. Amém. Gostaria de ler a palavra aqui de Gênesis 26, o 22. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Rebote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Eu quero dizer, pastor, que nós vamos ser escravos mesmo do Senhor, e vamos crescer nesta terra. E como ato profético, a gente gostaria de dar uma lembrança ao pastor, como símbolo. Amém? Vamos crescer. E tem a palavra aqui para a pastora Rosana num chaveiro, pastor Gilberto. Amém. Amém. Amém, pastor. Era só esse pedacinho que nós queríamos. Amém, irmãos. Obrigado pela lembrança. É uma alegria. Só para encerrarmos, sem tomar muito tempo, que alguns vão viajar. Mas eu não esperava que em pouco tempo a gente já estaria inaugurando esta igreja aqui em Itanhaém. Há um pouco mais de um ano atrás, o Taylor e a Késia encontraram com o André e a Estela lá no Carrefour, onde o Taylor trabalha, lá em São Vicente. E aí já me conectou a eles. E o André e a Estela a gente conhece de época de Armênia. A Estela trabalhou na Secretaria da Videira, depois grávida trabalhou em Guarulhos, veio a Ana. E foi uma alegria poder estar com os irmãos aqui, com muita luta. Esses irmãos passaram mais de um ano frequentando as nossas reuniões aos domingos e fazendo os cursos conosco, porque em pouco tempo veio Ricardo e Andresa, e aí começou a chover gente. Hoje nós somos 3, né? Éramos, porque agora juntou tudo isso aqui, e nós baçamos as 10 células aqui já. Mas éramos 3 células, né? Até pouco tempo lá, e de gente que ia de manhã, passava amanhã, chegava às 8h30, para chegar às 8h30 lá, saía que horas daqui, André? 20 para 6 da manhã, para estar às 8h30 lá no prédio em Santos, fazia os cursos, comia frango. Uma vez comeram frango dentro do salão. Eu cheguei para o ensaio às 3h30, abri a porta do salão, foi frango com batata, comeram aqui dentro. A Estela estava uma delícia, foi mais dentro do salão. Foi bem aqui dentro do salão. Amém, eles nem perceberam. Nós passamos a queimar um micro-ondas, aprontamos demais nesse período. E foi uma luta para ter o prédio aqui, né? Para até conseguir. E aí o último que nós conseguimos, num bom aluguel. Mas Deus, Ele se comove pelo coração do povo. Ele viu um povo que pagou tanto preço, um ano, se mobilizando, indo para Santos e voltando. Deus abençoou, usou a vida do pastor Sidney e deu um prédio para os irmãos. E agora nós somos só uma grande família de 100 membros, que já começa hoje. E eu nem sei o que vai acontecer mais. Eu só sei o seguinte: eu estou disponível. Eu sou escravo de Jesus. E para onde Ele falar, eu vou. O que Ele pedir, eu darei. O que Ele mandar, eu farei. Amém? Amém, irmãos. Graças a Deus. Nós vamos ter uma recepção para os nossos líderes. Todos os líderes da Igreja Videira que estão aqui vão ter uma recepção. E nós temos também um bolo. Queria agradecer a irmã Marina, lá de São Vicente, da célula do Elias. Amém? Então nós temos um bolinho. Temos 200 pedaços de bolo. Acho que dá, viu, Marina? Cadê a Marina? Onde, querida? Lá no fundo. Então é uma oferta que a Marina está dando, um presente para os irmãos. Nós também temos cantina aqui no fundo, amém, irmãos? Eu nem apresentei a igreja, mas cantina e